Geralmente, quando você escuta que o Brasil pode virar uma Argentina ou uma Venezuela, o primeiro problema econômico que vem na sua cabeça geralmente é a alta da inflação, né? E isso, de fato, é um grande problema que ambos os países passaram, né? A gente viu aquelas cenas chocantes ali na Venezuela, com o pessoal tendo que carregar com carrinho de mão dinheiro para comprar coisas triviais, né? Uma compra de mercado e etc. Aqui mesmo no Brasil, durante a hiperinflação ali da década de 80, o início da década de 90, era comum também, a gente teve corte de zero, a gente teve troca da moeda, né? Eu lembro que às vezes para você comprar alguma coisa, coisas triviais do dia a dia, custava 120 mil cruzeiros, assim, era uma parada muito louca, né? Então, o primeiro problema mais conhecido é justamente a perda do poder de compra da moeda. E ele é um pouco mais complicado em termos sociais, porque realmente o rico consegue se proteger. Porque se o dinheiro começa a perder o valor e você tem dinheiro guardado, você consegue dolarizar, você consegue comprar títulos que aqui no Brasil a gente chamava na época de overnight, ou seja, você botava o dinheiro no banco e ganhava aquele valor da inflação. Então você conseguia se proteger muito mais fácil do que o pobre que não tinha dinheiro. Se você tinha imóveis, um apartamento, uma casa, obviamente que ela também se valorizava quando o valor da moeda ia se perdendo. Mas o pobre que não tinha casa, não tinha carro, não tinha bens, o salário dele era mais fixo ali, ele realmente ia perdendo muito mais rápido. Então, você faz com que os ricos se protejam, eventualmente evadam divisas daqui, né? E o pobre vai ficando mais pobre. Então, você vai criando mais desigualdade social no país. E a gente sofreu isso pra caramba lá na década de 90, início da década de 90, até a entrada do Plano Real. Mas esse é o mais conhecido problema da alta da inflação. É o mais trivial, é o mais, né, é o mais claro de se perceber, né? Só que ele tem um segundo problema, né? Tem vários problemas, mas o segundo que eu acho talvez até mais complicado do que esse, né? Porque ele causa danos na economia muito prolongados e que também a Argentina e a Venezuela estão passando por ele, né? E a gente também passou, que é a perda da referência do preço. Pessoal, o preço é a forma como as pessoas se comunicam na economia, né? Caso você não saiba, a gente tem uma diferença entre o capitalismo e o socialismo. O capitalismo geralmente está ligado ao livre mercado, a economias mais liberais, né? E o socialismo está mais ligado a economias planificadas, economias em que o Estado controla mais a economia, né? A gente teve isso na União Soviética. Você tinha lá um planificador central, um camarada lá que falava, ó, vamos produzir tantos carros, tantas calças, tantos apartamentos. Ele que definia a produção, né? Por isso que a gente fala, a economia tem um plano, ela tem um planejador central, né? Só que ele não sabia se o que ele estava definindo, o que ele estava produzindo, efetivamente atendia a população. Já o capitalismo é o inverso. Ele consegue fazer com que qualquer coisa que seja produzida, né, ou que já é produzido, ele consegue alocar muito bem os bens e serviços da economia através do preço, né? Qualquer pessoa que for fazer uma faculdade de economia, a primeira matéria que você aprende lá, Introdução à Economia, no livro do Mankio, geralmente é o quê? Oferta e demanda, né? Se você tem muita oferta de um produto, o preço dele vai cair. É meio natural, a gente já está acostumado com isso. Se você tem muita demanda de um serviço ou de um produto, muita gente querendo alguma coisa, geralmente o preço sobe. Pega aí um show famoso, etc., um Coldplay da vida, né? Todo mundo pagando uma fortuna, porque tinha muito mais gente demandando do que oferta de ingresso, né? Então, o preço, ele mostra para você o que as pessoas querem e o que elas não querem. Quando algum produto encalha, geralmente o que acontece? Você joga o preço lá embaixo, para ver se você consegue tirar ele. Quando algum produto começa a ser muito demandado, o preço sobe. Se você tem muita oferta de um produto na economia, o preço cai. Se você tem pouca oferta de um produto na economia, o preço sobe. Não só na economia, mas na relação humana, né? Qualquer relação humana, se você tem pouco de alguma coisa, vai ser mais valorizado. Se você tem muito de alguma coisa, vai ser menos valorizado. Isso é comum. É por isso que o ouro vale mais do que a água do mar, né? Porque a água do mar você tem pra caramba na terra. Agora o ouro você tem pouco, né? Então, o preço, ele é basicamente o grande indicador para todos os agentes econômicos que aquilo ali precisa de mais demanda, ou mais oferta, ou menos oferta, ou mais, enfim. Só que qual é o problema que tem nos países que têm alta da inflação? Você perde essa referência. Então você não consegue mais saber o que a economia precisa. E geralmente, né, ligado a isso, muitos governos fazem o quê? Congelamento de preço. Ele chega lá e congela o preço, e aí piora a situação, porque os agentes econômicos não conseguem saber se você precisa mais de uma coisa ou de outra, se algum mercado está bom para investir ou não está.
né? Isso é normal acontecer numa economia de livre mercado. Então, por exemplo, a gente teve um caso na crise sanitária com um exemplo muito clássico que foi o álcool em gel, né? Quando começou tudo ali, o álcool em gel disparou o preço. O pessoal, meu Deus, tem que travar o preço, tem que proibir as pessoas, tem que manter o preço. Não, pessoal. O correto é deixa o preço flutuar, deixa ele lá para cima. E o que aconteceu logo em seguida? Como o valor do álcool em gel disparou, várias empresas, até a Ambev fez isso, ela pegou, parou a produção e começou a produzir álcool. Várias pessoas começaram a produzir álcool. O mercado foi inundado de oferta porque aquilo dava uma boa grana, né? E as pessoas estavam demandando. Só que chegou um momento que você tinha muita oferta. O que aconteceu com o preço? Foi lá para baixo. Hoje em dia se encontra álcool em gel jogado em tudo que é lado aí, entendeu? Então, você permitir que o preço flutue livremente, os agentes econômicos conseguem comunicar um com os outros, de novo, como se fosse uma rede neural, dizendo o que você precisa e o que você não precisa, né? E nessas economias, quando você perde essa referência, o que a gente começa a perceber é que as indústrias vão sendo destruídas. Porque o cara fala, pô, eu vou produzir mais boi, eu não vou. Ele não sabe se o preço do boi vai subir, se ele está caro demais ou caindo, porque você não tem nenhuma referência. As pessoas tentam dolarizar as economias, geralmente quando acontece isso. E a gente está vendo isso na Argentina, né? O que que eles fazem lá na Argentina? Quem já visitou recentemente? Coloca o preço em dólar. Às vezes até, olha como o Brasil está numa situação um pouco melhor. Eles colocam em real, porque eles conseguem travar um pouco o preço para ter uma noção. Ah, o prato aqui no Dom Julio é, sei lá, US$ 50. Cada dia aquele negócio varia em peso, sobe pra caramba, cai, sobe. Aí ele consegue com dólar ter uma noção se aquilo ali tá barato ou caro. Agora você não consegue dolarizar toda a economia. O Dom Julio é um restaurante, obviamente, que muita gente que vai e visita, é maravilhoso, eu já fui. Aquele negócio de comer lá, o entrecô lá com colher, é maravilhoso. Só que aquilo ali recebe muito turista. Agora imagina uma padaria lá numa cidadezinha no interior da Argentina. Ele não consegue dolarizar tão bem. Então a economia perde completamente a referência. O preço, a estabilidade da moeda, ela faz com que os agentes consigam planejar o futuro. Eles conseguem dizer se daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, eu vou poder investir no mercado. Eu já falei várias vezes aqui sobre saneamento, eu vou voltar a falar agora aqui no YouTube, né, em relação a esse tema, que eu acho fundamental para o desenvolvimento do Brasil, né? E o que eu percebo é, para fazer investimentos de longo prazo em países que têm uma alta inflação, uma moeda descontrolada, você não tem nem como calcular. E aí o que acontece? Grandes investimentos de longo prazo vão acabando. Você vê, por exemplo, hoje a Venezuela, que é um país que tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, né? Os caras não produzem petróleo, porque eles não têm investimento para comprar equipamento, né? Quando você pega a PDVSA lá, vou importar um equipamento X, ninguém quer aceitar aquilo em moeda venezuelana, né? Então você começa a perder a referência de longo prazo. As empresas não sabem mais como investir, como fazer a economia se estruturar. Então esse é um problema muito grave e pouca gente aborda esse lado, né? Porque obviamente é um pouco mais difícil de explicar. Então, sempre que você escutar aí, como a gente está escutando agora, as pessoas desdenhando, o BC está errado. Pessoal, existe uma discussão séria sobre o PC estar sendo exagerado em relação à taxa de juros, ou então ele já deveria baixar, mas isso é muito sério, isso é um papo muito técnico. Ele não deveria ser tratado como hoje o nosso presidente trata, de uma maneira tão, né, tão irresponsável, né? Porque, mais uma vez, pessoal, a inflação de um país ela não é controlada apenas pela taxa de juros. A taxa de juros é uma ferramenta para esse controle, né? O que a gente precisa é controlar os gastos do governo. E isso envolve o executivo, isso envolve o legislativo, isso envolve até o judiciário. A gente só está com uma taxa de juros alta porque a gente não está controlando, né, os gastos do governo. E isso é responsabilidade do Lula, isso não é responsabilidade do BC, né? Então, quando você joga para uma ponta só toda a responsabilidade, você acaba gerando o que a gente está gerando, que é uma instabilidade econômica. Então, o Brasil hoje tem muito investimento travado em que os investidores estão preocupados, porque inflação é algo, pessoal, que quando você perde, é o que aconteceu na Argentina, né? Já é tarde demais. A Argentina hoje está com uma taxa anual de juros, a Selic deles, em 91%. Galera, 91%. E a inflação segue comendo solto. Porque chega uma hora que a taxa de juros ela não aguenta mais segurar a economia.
né? Até a gente chama de inflação inercial nesse sentido. A inflação já está tão rápida, está crescendo tão rápida que você não consegue mais ter referência. Então as pessoas vão aumentando os preços ali, tentando correr atrás da inflação, né? E aí é mais ou menos como um trem, que você vai segurando, segurando. Agora, se o trem entrar numa inércia, se você pega aí um caminhão em inércia, como é que você freia um negócio desse? A inflação é parecida, pessoal, então tem que ter muita responsabilidade. Então, de novo, a perda do valor da moeda é algo horrível, trágico, mas quando a economia perde também sua referência de preço, sua referência de moeda, né, a destruição ela dura décadas para ser recuperada. O Brasil só veio a recuperar mesmo alguma coisa ali em 2000 e tanto, quase 20 anos depois do Plano Real, né? Então a gente tem que tomar extremo cuidado com isso. Todas as críticas ao BC poderiam ser bem-vindas se fosse feita por um governo ali que efetivamente estivesse fazendo a sua parte, mas não é o caso, né? O Lula não está fazendo a parte dele. E aí acaba que tem essa discussão ali se o BC está sendo exagerado ou não, né? Então, pessoal, eu peço aí que vocês curtam o vídeo. Vou fazer os vídeos agora mais aqui no YouTube, tentando me organizar ainda, não sei exatamente onde fazer. Eu vou pedir para as pessoas já no TikTok virem para cá. Os meus vídeos lá bombavam, aí do nada ficaram me enchendo o saco para entrar no programa de criador lá. O TikTok ficava mandando mensagem. Aí eu entrei no programa, agora todos os vídeos dava lá 1.000, 2.000 views, ele segurava e parava de entregar para ninguém. Então, e vários vídeos eles foram tirando lá da plataforma, falaram que não estava monetizado. Eu não sei se teve ataque da galera de esquerda e etc. Porque, pessoal, de novo, eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, tá? Eu sou um cara liberal e o que eu quero falar aqui é sobre economia. Economia real. Não é esse negócio da disputa de não, porque Ricardo, porque Mises, porque o Marx falou. Galera, ainda mais vindo de um pessoal muito novinho, né? Outro dia eu tava vendo aí, alguém tava mandando mensagem porque eu não sei quem costurou um vídeo com você. Galera, às vezes eu vejo uma garotada, o cara tem 20 anos, o cara não viu nem o Brasil ser campeão do mundo, entendeu? O cara nunca viu uma hiperinflação. Essa galera nova é normal, o cara não sabe o que é viver num país de hiperinflação. Eu vivi. Eu vivi uma porrada de coisas que essa galera não viveu. Eu vi o muro de Berlim cair. Eu era muito pequenininho, mas eu lembro. Eu lembro quando Pedro Bial falou: tá caindo o muro de Berlim. A gente viu a destruição do socialismo. A gente viu a destruição, né, da esquerda no governo. Né? Eu vi lá o primeiro governo Lula. Então, quando eu vejo, a galera quer debater com você, galera, não rola assim. O pessoal precisa primeiro sair de casa, ir trabalhar, construir uma história, né? Aí, naturalmente, você vai perceber que vários desses conceitos que a gente carrega de uma maneira muito teórica, não, porque eu li no livro, porque não sei o quê. Eu me formei em economia também, eu li todos esses livros que a galera já leu, né? Mas depois que você vai para a vida real, o negócio é completamente diferente, né? Então, só quem viveu a inflação sabe o perigo que é esse negócio. Então, a galera que tem mais de 30 e poucos anos aí, o pessoal tem medo da inflação, porque eles já viveram esse negócio. Eles sabem como é que funciona esse negócio, né? Então, fica atento aí. Por favor, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, né? Eu vou tentar fazer vídeos aí. Por favor, coloquem também nos comentários aí dicas do que vocês queriam aprender, saber um pouco mais do dia a dia. Eu tento trazer sempre notícias mais atuais aí, mas eu agradeço aí se vocês puderem também favorecer e também colocar alguns temas aí para eu poder me inspirar, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo aí, pessoal.